Não tem mais Brasil na Copa, a gente vai ter que falar de influenciador, que não é influenciador, porque não influencia ninguém. Mas a gente vai falar de relacionamento. Vamos ver essa diva aqui. Quando eu falei pra ele que o relacionamento não tava legal, ele falou pra eu fazer uma lista de prós e contra. E essa é a lista de contra. E aí foi por isso que eu terminei. E eu vou trazer pra vocês tintim por tintim. Primeiro que a gente não odeia ele, tá? A gente não odeia. Vamos colocar o nome dele de André. Pera aí, teve um corte aqui. Ela fez um disclaimer aqui. O que aconteceu? Vamos ver. E eu vou contar, esse vai ser o começo de tudo, pra vocês pegarem uma introdução, porque os próximos vídeos do perfil vai ser eu falando tudo que rolou. Ah, tá. Eu acho, vai depender da interação desse primeiro vídeo. Eu conheci o André no trabalho, eu trabalhava em um lugar que esse lugar me transferiu pro... Ela já tá errada porque não se, onde se ganha o pão... Pera aí, onde se ganha o pão não se come a carne. Entendeu? Por que ela vai namorar alguém de trabalho? Ela tá errada aí. E a primeira interação nossa foi porque eu pintei o cabelo, eu era morena e parecia com o cabelo mais vinho. E ele falou, nossa, pintou o cabelo, ficou linda. Sendo que ninguém tinha reparado. E era uma coisa 100% reparável, mas ninguém notou. Ele notou e eu já fiquei assim... Carente, né? Porra, amiga. O cara reparou seu cabelo? Pelo menos falar assim, esse peitão. Botou 200 litros de cada lado. 200 litros não, gente. 2 litros? Não sei como que funciona. Quando eu botar os meus, eu conto pra vocês como que funciona como é que é? A medição de... Ai, meu Deus, eu desconcentro muito rápido. Mas assim, eu acho que ela tá carente. O cara só falou do cabelo dela, ela já ficou apaixonada. Tem que falar de outra coisa. Do seu olhar. Nossa, mano, eu já fiquei, nossa, ele é gato, reparou em mim, uau, uau. Tempo depois... Amiga dos... Bicha, ela tá no mapa da fome, a coitada, né? Ele Mas vamos ficou deixar doente, ela eu não sabia falar. o nome dele até então, tá? Sempre ficava na cozinha esperando ele aparecer, porque ele chegava no horário diferente do meu. Então, quando dava mais ou menos, ele chegava às 6 horas. Quando dava 5 horas, 5h30, eu ia pra cozinha e ficava lá meio que lendo, ou ia comer alguma coisa pra ver ele, mas eu não sabia o nome dele. Aí, quando eu descobri o nome dele, eu procurei no Instagram, só que só tinha uma única foto. Aí eu segui pra ele seguir, mas, infelizmente, brincadeira. Mas foi tempo suficiente dele ver que eu consegui ele. E aí ele começou a me seguir, e aí a gente Ela é meio problemática? Ela é meio problemática, eu acho. Eu acho que ela é meio problemática. começou a conversar. E aí a gente marcou pra sair logo depois, os detalhes em Isso não é uma crítica, tá? Porque eu também sou problemático. Problemático podendo falar de problemático. É lugar de fala aqui. importantes. O André era a pessoa mais fácil de amar. Sabe aquele cara que você tem muita sorte se você dá de cara com ele? Ele era doce, ele era provedor, ele era muito engraçado. E se eu quisesse ficar 3 horas contando a mesma história, ele ia me ouvir. Enfim, então vamos pra primeira coisa. Pera aí, ela tá falando bem. Cadê a lista? Coisa ruim que eu anotei aqui. Eu tinha que comprar comida escondido, iFood, e também tinha que comprar roupa escondido depois de um tempo de relacionamento. Agora a gente vai pro segundo vídeo. Eu namorei com um cara por anos, e quando ele foi melhorando na vida, e quando eu comecei a criar conteúdo, ele falava pras pessoas que a gente não namorava. Que a gente era colega de trabalho, a gente fazia faculdade no mesmo lugar, porque eu arrumei a bolsa pra ele, né? Eu arrumei a bolsa pra ele, eu arrumei o trabalho pra ele, porque, gente, ele era aquele tipo de pessoa acomodada. Ela separou em 35 vídeos de 2 minutos. Eu tô perdido aqui. A primeira ela tava falando do iFood, agora ela foi pra parte do negócio. Vamos ver esse daqui. Que ela fingia que não namorava com ele. Ele fingia que não namorava com ela. Que trabalhava num lugar horrível e nunca queria sair, sabe? Tinha medo de sair, então eu fiz o currículo. Eu procurei o emprego dele e eu mandei o currículo pra ele. Conheci umas pessoas nessa empresa, então eu falei, por favor, fulano, gastando a único... Como falam? Único favor. Por favor, chame esse fulano aqui pra uma entrevista, porque ele é gente boa. E assim, ó, a gente namorou, depois de um tempo terminamos, e aí voltamos. Quando a gente voltou, eu já tinha estourado, gente. Estourado assim, né? Eu já tinha mais de, tipo, 100 mil seguidores no TikTok, já tinha meus, sei lá quantos no Instagram. Então, pra ele foi novidade. Eu falei pra ele o quanto isso poderia mudar a nossa vida. Então, se a minha vida mudasse, a vida dele também ia mudar, consequentemente, sabe? Se quando eu tivesse a oportunidade de morar num lugar melhor, eu iria morar com ele, eu ia levar ele. Mas quem não tem vergonha de namorar influencer, gente? Eu, quando... É quando sou influencer ainda. Entendeu? Eu ainda não sou famoso, então eu fico quietinho na minha. Mas imagina, eu tô pegando um boyzinho, eu vou pegar e falar pra ele, olha, vem meu canal aqui. Jamais, gente. Aí eu preciso transar. Vou ficar sem transar. Quem come youtuber? Vamos começar por aí. Ninguém come youtuber, ninguém come influencer. Todo mundo tem vergonha de comer influencer. Você tá errada, minha filha. Ah, não sei se foi a Virgínia. A Virgínia até pega o Vini Júnior. Nós aqui, meu filho, nem o Blusão, nem o Davi Brito tá comendo nós, não. As minhas parcerias iam ser as dele. Inclusive, gente, sempre que um vídeo meu saía muito da bolha, e sei lá, alguns caras me chamavam de linda e tal, ele me ignorava e ficava sem falar comigo. Ou às vezes que eu postava um videozinho que não agradava ele, em vez de falar comigo, ele só de lembrar de uma coisa. Pras pessoas, parecia que ele me apoiava, ele sempre falava pras pessoas sem amigos. Nossa, Carol, você viu que a Carol fez um vídeo viralizou? Você viu que a Carol liberou? Mas, pra mim, não tinha isso de apoio. Eu soube que ele falava pras pessoas que era meu amigo. Primeiro que a gente estava na mesma faculdade, a gente não se falava. Se a gente se falava, era muito discreto. E quando a gente tinha que sair pra almoçar alguma coisa, ele pedia pra esperar ele lá na rua. E quando a gente voltava, era melhores amigos. Outra coisa. Mas você aceitou isso? Meu Deus, essa pica desse macho tem que ser boa. Alguém acha esse macho? Já acharam? Pelo amor de Deus, fala que já acharam. No dia de uma prova que eu tinha de direito empresarial, ele me mandou uma mensagem falando assim, nossa, você acredita que o Diego, nome fictício, perguntou se a gente namorava? Eu falei que não. Eu falei que eu te conhecia do antigo trabalho.
Aí eu lembro de mandar um áudio falando, ô, cara, você quer acabar com o meu dia? Por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá me contando? Qual é o intuito de me contar? Agora que o vídeo já tá 2 minutos e pouco, então comentem que eu volto falando mais coisa. Ela é meio chata, Eu namorei com né? um cara... Vocês formavam um casal. Peraí. Eu namorei com um cara por 6 anos. iFood. Eu namorei com um cara Ela é meio chata, né? Eu não sei, eu acho que eu tô do lado do cara. Acho que tô do lado do cara. Mas vamos continuar. por 6 anos e quando eu falei pra ele que eu não tava mais feliz no relacionamento, ele me orientou a fazer uma lista de prós e contras. tamanho da e essa lista. é a lista do contra. E eu vou contar tudo pra vocês, tintim por tintim. Eu tô fazendo, tipo, uma saga explicando tudo o que rolou. Então, o primeiro vídeo foi como a gente se conheceu. Vamos fazer uma dinâmica aqui. A cada um motivo que ela falar, eu vou falar um motivo também. Ela falou do iFood e ela falou que o cara fingia que não namorava ela. O meu ex-relacionamento, um dos motivos que eu quis terminar é porque ele queria mexer no meu celular. Eu não gostava. Mas, tipo, não era só mexer no celular, era tipo no sentido de caçar encrenca. Eu odeio gente que caça encrenca. Eu já tenho tanta encrenca, vai caçar encrenca pra quê? E outra, vai procurar, vai achar. Quer procurar, vai achar. Você não queria achar? Achou? E aí? Aí... Mentira, gente. Não tem nada. Mas outro motivo foi que ele não sabia resolver problema sozinho. Eu tinha que ficar de babá. Eu odeio isso, pelo amor de Deus. Eu já custo cuidar de mim, imagina cuidar de mais um marmanjo. 2 motivos. Vamos ver o que a diva fala. Que a gente se conheceu porque a gente trabalhava no mesmo lugar. E agora vem mais detalhes do relacionamento / itens da lista. Vou começar com 3 itens da lista. Primeiro, eu já falei pra vocês que ele me proibia de comprar comida. Eu só podia comer iFood quando a gente tava junto. Eu não podia gastar dinheiro à toa. Ele meio que controlava meu dinheiro. Então sempre que eu aparecia com uma roupa nova, eu falava pra ele que eu já tinha no armário. E quando eu comia comida, eu nem postava nem story nem nada. O André não bebia, não fumava, não saía, não tinha muitos amigos, mas ele tinha muitas amigas. Ele é chato, né? O André é chato. Todos contra o André. Ele não fuma, ele não bebe, ele fode com uma chata. Imagina como que esse cara é insuportável. Gente, eu tô contra todo mundo aqui. Eu odeio todos. Não estou do lado de ninguém. Ela é chata, ele é chato. E aí? Ele ia na casa dessas amigas, mesmo ela namorando, tá? Pra mim já é errado ir na casa de uma amiga enquanto ela namora sem namorado. E ele tinha uma amiga que o nome era Amanda, que ele contava tudo que acontecia no nosso relacionamento. E ela dava a opinião dela. Ela opinava em tudo. Agora o terceiro item, eu fazia faculdade de Direito. E sempre que eu falava pra ele que eu não tava mais gostando, não é que eu não tava mais gostando, porque tava pesado. Nossa, que cara... Nossa, insuportável. Nossa, eu tô com raiva dela. Eu não tinha visto o vídeo. Eu vi que pareceu muito assim na timeline, mas eu tô muito contra ela. Que chata. Meu Deus, vamos ver. No meu bolso, que eu pagava quase 3 mil de mensalidade, parecia que se eu parasse a faculdade, ele ia terminar comigo. Ele ficava sempre dando umas indiretas. Agora vamos sobre alguns detalhes do relacionamento, tá? E tá certo, você é uma vagabunda, você quer ficar sem trabalhar? Você não quer estudar, você não quer trabalhar. Você quer o quê? Ficar gravando vídeo na internet? Eu tô do lado dele. A gente começou a namorar depois de 1 mês ficando. E nesse 1 mês, guarda essa informação. A gente já tinha nome pra filha, que eu não vou falar aqui porque eu acho que ainda vai ser o nome da minha filha se eu tiver um dia. Porque é o nome que eu tinha escolhido e ele achou legal. Então, em 1 mês de ficando, a gente já namorava, começou a namorar. E a gente fazia muita coisa como ir a bosques, fazer piquenique. A gente passava muito tempo no ar livre, observando a estrela, pôr do sol, essas coisas que eu amava fazer. Ele era aquele tipo de cara que se eu comentasse com ele, meu secador pifou. Na próxima semana que eu ia visitar ele tinha comprado um secador de cabelo pra mim. Ele me pediu um namoro com uma carta linda. Eu posso trazer a carta pra vocês, acho que é muito situação, né? Mas assim, ele me pediu um namoro com uma carta. Que livramento pro Divo, né? O cara cuidou bem dela, ele não podia ter uma amiga. Ela não podia falar, eu quero sair da faculdade, que é fácil. Se você sair, vai terminar comigo. Gente, quem quer Ele tá certo, caralho. Você tem que estudar, filha da puta. Ele me levou no Tibete e tal. Foi uma experiência muito legal, assim, sempre de namoro. E meio público, sabe? Então essas são as informações do relacionamento até então. E eu venho com updates se tiver interação nesse vídeo. Tá, até agora eu tô contra ela. Vamos continuar, porque talvez ele faça a coisa errada, né? Beijo. Eu namorei... Terminei um relacionamento de 6 6 anos é muita coisa, né, gente? anos, porque quando eu fui falar pro cara que eu não tava tão contente, era pra gente ajeitar, né? Ele falou, faz uma lista de prós e contras, e a lista de contras tem 957 itens. Eu sinto que vocês querem as coisas pesadas da lista. Eu estava construindo um negócio, vocês não têm consciência? Vamos então com as coisas pesadas da lista. Lembrando que se você não assistiu esse vídeo ainda, já tá na parte 3, eu contei como a gente se conheceu. Eu dei uma boa introdução, tá? Então agora eu vou vir com a lista. Lembra que no primeiro vídeo eu falei que a gente tinha nomes pra filha que a gente ia ter? Porque era o nosso sonho ser mamães e papais. E bom, passou um tempo de relacionamento, a gente tava morando junto. Gente, tá vendo? Eu vai faltar informações, mas a gente chegou a morar junto, tá? E aí chegou um certo dia que a gente tava voltando da academia em cima de uma moto, ele me falou assim, marquei uma consulta. Aí eu falei, consulta? De quê? Aí ele falou, vou fazer uma vasectomia, porque eu não quero mais ter filhos. E foi assim que eu descobri que ele não queria ter filhos. Eu lembro de não ter respondido, me fiz de surda. Chegando em casa, tentei entender melhor o que tava rolando, por que ele não queria mais ter filhos e como assim do nada. E ele falou que simplesmente não queria mais, porque o mundo era muito louco. Eu tinha uma melhor amiga que eu nunca conheci, que ele... Tá, qual que é o problema? Não entendi. Onde tá o problema aí? O cara é consciente? Quem quer pôr um refugiado climático em 2026? Minha filha, o mundo tá acabando. Vai vir um El Nino aí e vai matar todo mundo. Nós tudo vai morrer. Ah. Não, pelo amor de Deus. Ele contava tudo que acontecia na nossa... Outra coisa. Quer ter filho? Adota. Já que vai ser um refugiado climático, um refugiado climático que já tá aqui. Você quer pôr mais gente Não, gente. O Thanos tava certo. A gente tem que pegar e fazer assim, ó. Metade da... Peraí que não pegou. A gente tem que fazer assim, ó.
Metade da população Ibope, porque a gente não tem mais gente, não cabe mais. A gente já é uma São Paulo, o Brasil, o mundo já é um São Paulo, não cabe mais gente. Você quer ter filho? Tô do lado do Divo. Vida. E quando a gente terminou, a gente passou um período separado e depois a gente voltou. Quando a gente terminou, gente, na primeira semana, esse cara foi acampar com a menina, no lugar que a gente sempre ia acampar. Foi transar com ela na nossa barraca. Assim. Ele não frequentava a minha casa, ele não sei quantas vezes ele chegou na minha casa no primeiro ano, depois ele nunca mais veio. E ele falou que eu não poderia convidar algumas pessoas da minha família quando a gente casasse. Eu falei, terminaria com então ela. eu vou explicar pra essas pessoas que elas não vão pro casamento. E ele falou que não abriria exceção. E me visitar, nunca poderia me visitar. Lembra que eu arrumei um emprego pra ele? Ele começou a fazer amizade com uma mulher desse emprego que era superior dele. E eles viraram melhores amigos, conversavam de noite. E às vezes eu ia pra casa dele, ele tava conversando com ela. Chegou uma certa noite que eu falei, mano, mas a vagabunda da fulana não é casada? Porque até onde eu sabia ela era. Aí ele falou, não, ela é divorciada. Fora que eles tinham alguns gostos em comuns gostos. Ele gostava de Ela é muito chata. Meu Deus do céu, eu tô com raiva dela, caralho, que mulher chata. Ele não pode. O problema que ela inventou é que ele tinha amigas. Mano, se esse cara vê uma mulher, não só como objeto sexual, mas no sentido. Eu acho que eu tô falando longe do microfone. Se esse cara vê mulher não só como objeto sexual, também pode ter amizade, é uma green flag, não é uma red flag. Nossa, chata. me matou também, então ele sempre me questionava, tipo, nossa, acabou minha luz. Sempre falava assim, nossa, mas se você gostasse de moto que nem a vagabunda lá, ia ser tão melhor na nossa vida, tudo era tipo, se você também gostasse de coisa que a fulana gosta, nosso relacionamento ia ser... Não, isso aí foi pau no cu dele. Aí não. Até agora ele deu esse vacilo, mas é um vacilo. Ele foi meio sem noção, mas não dá pra ficar contra ele ainda não. Instagram não recomenda vídeos acima de 3 minutos, então comenta que eu volto. Tá, ela fez mais. Ela, além de chata, ela fez 35 vídeos de 3 segundos. Chata. Vamos ver o próximo. Tô tendo que fazer 35 vídeos dela. Por que ela não fez um só? Mais um vídeo sobre a lista do meu relacionamento de 6 anos. Ui, tá doendo aqui. A lista de prós e contras. Essa é a lista do contra. Ai, tô emocionada. Brincadeira, gente. Fiquei com... Não dá espirrar. Tentar resumir pra contar mais coisas possíveis dessa lista, como vocês podem ver, a lista é gigante. Então vamos lá, o item 3, viagem com os amigos. Ele marcou uma viagem com os amigos da faculdade dele e falou pra mim, olha, marquei uma viagem tal dia, tudo bem se eu ir sozinho? Eu falei, tudo bem. Depois eu soube que essa viagem era em casal e questionei se ele não poderia me levar, já que era em casal. Ele falou, tá bom, eu te levo. Passou mais ou menos uma semana e falou, desmarquei a viagem porque eu pretendo economizar. Número 4, corrida com a Amanda. Ele marcou uma corrida aqui no lugar super famoso da minha cidade com a Amanda, que era amiga que eu conheci, e mais 3 caras, que todos eles eram da mesma escola, de acordo com ele. No dia, esses 3 amigos não acordaram, eles não apareceram, ele foi lá na cidade dela buscar ela pra os dois caminharem. Ele só me contou isso bem depois. E ele falou que te contei porque fiquei com medo de alguém que você conhecesse estivesse lá. Isso é um pouco estranho. Um pouquinho estranho. Tá, vamos ver. E aí fosse sair do contexto. 5, andar de moto que nem louco. Ele sabia que eu morria de medo de andar de moto, principalmente de passar perto de ônibus. E sempre passava do lado de ônibus pra eu perder o medo, só que eu nunca ia perder o medo. Pera aí que eu vou peidar. Pronto. Só pra perder o medo, mas ele sabia que mesmo chegava a suar. Porque eu tinha muito medo de ter medo de passar perto de ônibus até no carro, porque eu já vi um acidente feíssimo com ônibus. 6, Uber na faculdade. Sempre que eu ia pra casa dele, ele me buscava, porque era totalmente fora de mão pra pegar o ônibus da minha casa, era fácil, pra casa dele era difícil. Então, mesmo sabendo que eu tinha passado uma situação com o Uber, que eu tinha inalado coisa, passado mal, quase morrido, ele falou que ia me buscar, chegou no último minuto, ele falou, Uber tá aí fora, pega o Uber. 7, o ano novo. O ano novo e a pipoca. A minha mãe fez uma festona no novo aqui, porque a gente ia receber familiares. E, gente, eu via minha família a cada 1 ano, 2 anos. No ano novo, mesmo sabendo que ia ter uma festa aqui, coisa aqui, não chegou pra casa dele, ele não quis vir aqui de jeito nenhum e falou que era muito estranho passar o ano novo separado. Eu fui pra casa dele, passar o ano novo lá, só tinha pipoca pra comer, e antes da meia-noite ele dormiu pesadão, e eu não tive ninguém pra dar feliz ano novo. Não sei mais se eu tô no 8 Eu não tô vendo, gente, eu tô achando nada demais. Cadê os problemas? Me fale os problemas, por favor, me fale os problemas. 9, mas eu acho que é 8. A amiga rodada. Tinha uma amiga dele que ele sempre falava mal quando era rodada, ficava com todos os caras. E aí, quando a gente terminou, ele ficou com ela. E aí, me contou que ficou com ela. Eu volto de acordo com a interação desse vídeo. Mas ele avisou que ela era rodada. Ele tava te avisando, ela era rodada. Aí, tipo, ele terminou, ficou com a rodada. Tô do lado dele. Cadê o problema? Ainda não tem problema. Vamos pro próximo, vai ter um problema. Eu ainda tenho fé que ela vai me mostrar um problema real. Beijo. Coisas que meu ex fez. Mais um vídeo Não, agora até agora não teve problema. Vamos ver o próximo. Agora, esse cara... Gente, problema de viado. Viado tem problema. Viado tem problema, então... Agora sim vamos ver problemas. Vamos ver. Que meu ex fez e eu continuei com ele porque eu sou idiota! Bem, gente, hoje eu só tô tendo coragem de contar essa história porque o trauma se transformou em piada e como aconteceu há muitos anos atrás, né? Hoje eu tenho coragem de contar. E além de tudo, ontem eu recebi uma notícia maravilhosa de que esse ser humano indigente foi preso. Não sei pelo qual motivo ainda, só sei que foi preso. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui. Não, é muito nítido a diferença, né? Porque o problema da mulher é tipo assim, ele não pegou de um Uber pra mim. Ele fez pipoca, um problema do gay. Ele foi preso. Agora sim, vamos ver. Em comemoração a ele. Sim! Então, pra começar bem leve, logo assim que ele me pediu namoro, ele pediu pra parar de seguir todos os caras que eu seguia. Só que até aí tudo bem, porque eu achava que era, tipo, ficante e tudo mais. Só que na verdade não, ele queria que eu parasse de... Até aí tudo bem. O homem aceita muito mais coisa, né? Impressionante. O cara faz pipoca, a mina, não, pra mim não dá. O gay fala, pare de seguir todos os seres humanos da face da terra, ele tá bom. Segui literalmente todos os caras que eu seguia. Amigos, familiares, famosos, gente que eu tinha interesse só no conteúdo, eu gostava de acompanhar só pelo conteúdo, ele falou, não, você vai parar. E eu parei. E pra mim, gente, o pior não foi nem isso, tá? O pior foi quando eu fui olhar o Instagram dele pra ver se ele tinha parado de seguir os caras. E ele não parou de seguir, inclusive os que ele...
Eu facilmente faria isso. Aí eu tive coragem, né, depois de um tempo, pra questionar ele sobre por que você não parou de seguir esse cara que você segue. Ele falou que eu não poderia fazer isso, porque ele era um cara ansioso, depressivo e inseguro, e eu não tinha direito de cobrar ele sobre isso. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que tem na internet que é tipo assim. Eu tive que trazer uma pessoa pro relacionamento porque meu namorado é TDAH, autismo ansioso. Gente, eu tenho TDAH. Quando eu for namorar, vai ter que ter uma outra pessoa, porque eu sou TDAH. Entendeu? Então não é porque. Não é que eu quero trair, é porque eu tenho ansiedade, gente. Problemas da vida real. Foi isso mesmo que você ouviu. Gente, feitiço virou contra feiticeiro. Eu fiquei mal, fiquei depressivo, fiquei mal. Eu falei, meu Deus, meu amor, me perdoa, nunca mais vou fazer isso. Nossa, não ele é fiz muito mesmo, palhaço. tá? Nunca mais eu fiz. Outra coisa muito legal que ele fez também foi que no nosso primeiro encontro ele bateu na mãe dele na minha frente. Foi isso mesmo que você ouviu. Simplesmente depois que a gente começou a namorar, a gente foi marcar o nosso primeiro date assim mesmo, né? E ele falou que queria que fosse na casa dele. Eu perguntei o porquê, ele falou que tava assim. Não, pera aí, ele não me enunciou a parte da... Ele tratou com naturalidade a parte que ele bateu na mãe. Mano, a menina terminou com o cara porque... eu não vou te buscar, pega Uber. Ele bateu na mãe e continuou. Para a gravação. Dinheiro pra ir pro restaurante. Eu falei que não me importava nem jeito de pagar, que pra mim não teria problema. Ele falou que não queria, que iria ser na casa dele, porque a mãe dele iria cozinhar pra gente. A mãe dele virou empregada na Maria Braga. Só que eu fiquei naquela, né? Se a mãe dele vai cozinhar, porque a mãe dele realmente faz comida muito boa. E faz, tá? Ah, tá. Então ele vai explicar o negócio da mãe, tá? Vamos ver. Gente, porque a comida tava muito boa. Só que o problema foi quando a gente chegou na casa dele, ele chegou todo animado. E aí, velho, fez o que eu pedi. Ela falou, meu filho, não deu pra fazer de frango. Eu fui lá e fiz a de carne. Gente, esse homem deu um tapão na cabeça dela que ela foi pra frente. Ela foi pra frente. Não foi aquela coisa, tipo, absurda, sabe? Mas foi, tipo, muito assustador e fez muito barulho. Tanto que ela ainda olhou pra mim, assim, eu tava sentadinho, né, no sofá. O sofá era na frente da cozinha. Ela me olhou e falou, meu filho, eu vou bater na frente das visitas. Eu assim, gente, então imagina o que esse homem não faz na frente dos outros. Eu já tava assim, minha querida, se a senhora fizer assim, eu já vou entender, tá? Além de tudo, quando esse homem ficava broxa, que era uma coisa que acontecia muito mais do que Caralho, mano, ele tava namorando Robinho, foda-se. normal, ele adorava botar culpa em mim. Ele dizia que eu era magrelo e que isso não dava tesão nele. Mas eu era magrelo mesmo, tá? Foda-se, gente, isso não importa, não. Gente, esse homem, ele acabou com o meu psicológico quando ele falou isso pela primeira vez. Só que ele não falou só uma vez, ele falou várias, porque ele broxou várias vezes. Então, assim, pensa como ficou o psicológico do palhaço. E, gente, nessa época eu tinha o quê? 68 quilos. Eu tenho 1,92 de altura, 68 quilos, vocês... Eu era um varapau. Ainda falando do fato que ele adorava me chamar de magrelo, eu lembro uma vez que a gente tava na Yukon, eu tinha gostado muito de uma calça, e eu falei pra ele, amor, eu tô pensando em comprar. Ele olhou pra mim e fez assim, olha pra calça, olha pra você. Pensa se esse negócio vai ficar bom numa porra quadrada que nem tu. Gente, isso na frente da vendedora. Eu assim, ó. É que ele é brincalhão, ele tem um humor que ninguém entende, gente. Essa mulher quase pede um 90 pra mim. Gente, 90 é SAMU ou é polícia? Agora Eu não devia ter visto os dois vídeos um do lado do outro, né? Porque... na dúvida, porque eu sou meio burro pra essas coisas. Eu saí sem calça, sem autoestima, sem nada. Era pra eu ter saído sem namorado também, mas eu continuei com esse idiota. Outra coisa bem legal que ele fez também foi que do nada ele começou a seguir um ex-melhor amigo meu. Foi um menino que eu tinha brigado feio e a gente tinha parado, cortado relações. E aí eu questionei ele, por que do nada você começou a seguir esse menino e tal? Ele, não sabia que era ele e tal. Ele sabia. Ele sabia, meu amor. Só que, gente, eu realmente fiquei muito preocupado com isso, porque foi uma pessoa que realmente... Óbvio que ele sabia. Você confia em um cara que bate na mãe por conta de mistura? Ele literalmente... Eu não sei se era normal, mas tem um termo que é tipo, bate na mãe por causa de mistura. É pior que bater na mãe por causa... Ele bateu na mãe... Ele conheceu um cara que bateu na mãe por causa de mistura. E continuou com o cara. Tinha me feito muito mal. E ele sabia dessa história, ele tava se fazendo de louco. Ele falou, não reconheci. Gente, eu perdi todo o meu ego que eu tinha juntado todos esse ano e mandei mensagem pro menino. Falei, oi, vi que você tá seguindo meu namorado, você pode falar comigo? Gente, o menino foi um doce. O menino simplesmente me mandou todos os prints, todas as conversas, falou, olha, eu nunca comecei a seguir seu namorado não, tá? Ele que me seguiu primeiro, começou a me mandar nudes do nada, e eu nem sabia que vocês namoravam. E ele não sabia mesmo, porque as datas, né, que aí eu parei de falar com ele e comecei a namorar com esse menino, foram completamente diferentes. Olha que coisa boa, que bacana, né? E se vocês quiserem, depois eu faço uma parte 2 contando sobre esse doce de ser humano que ele é, né? Porque vocês já viram aí que ele é uma pessoa incrível. Namorei com esse ser por 2 anos. E assim, tô aqui bem. Eu preciso da parte 2. Nós precisamos da parte 2. Cadê? Ele postou parte 2. Fala que você postou parte 2. Cadê? Parte 2. Coisas óbvias que ainda não criaram parte 2. Coisas que meu ex fez. Tem parte 3. Gente, deixa eu ensinar um negócio pra Coisas que meu ex... 3, O dia que tá. um homem tem... Coisas que meu ex fez e eu continuei com ele porque eu sou um grande otário. Tô fazendo essa parte 2 aqui porque eu falei que eu ia mostrar mais humilhações pra vocês do meu antigo relacionamento e porque eu percebi que vocês gostam da desgraça ali, vocês se contentam, vocês riem. Gente, isso não é normal, vai procurar terapia. Mas vamos lá, já que é pra se humilhar de verdade, vamos começar essa história porque tem cada coisa, tem cada pérola. E eu vou lembrando, gente, vai me dando gatilho, eu vou arrepiando. Vai me dando vontade de ligar pro psicólogo.
psiquiatra. Então já que é pra começar, vamos começar leve. Teve um dia que esse homem simplesmente me mordeu no braço, porque ele não queria me dar o celular dele. E aí eu fui pegar da mão dele, ele foi lá e mordeu. Ele veio contando assim, parece super engraçado, né, gente? Mas no dia não foi não, a gente tava deitado junto. Eu estava do lado dele, fingindo que tava dormindo, ele estava com o celular na minha mão. Ele não fez nem a menção de esconder. Ele estava escrevendo. Aí eu simplesmente abri o olho, até botou de olho assim, eu falei, o que é que você tá falando? Deixa eu ver ele não. Deixa eu ver ele não. Aí eu fui lá e peguei, na hora que eu peguei, ele contando assim, gente, parece que foi super engraçado, parece que foi super legal na hora, mas eu gritei no meio de uma madrugada, era 4 horas da manhã. Eu gritei desesperado. Foi uma dor que parecia que tinha alguém. Eu não vou nem falar aqui pra não ser banido. Só que até aí tudo bem, né, gente? Só que o que me irritava mesmo é que ele achava que ele era super engraçado. Eu até falei no outro vídeo que ele achava que ele era o biruleibe do Leibe. Ele era Até aí, tudo bem. não, engraçadão. Ele tinha essa brincadeira maravilhosa de toda vez que a gente chegava num lugar que tava cheio de gente, fosse lugar público ou privado, ele ficava falando que tava sem ar, porque ele dizia que meu nariz era muito grande e tava sugando o ar do lugar todo. Foi muito legal. E o desgraçado Essa foi engraçada, desculpa. sempre conseguia me pegar extremamente desprevenido. Eu nunca imaginava que ele ia fazer, mas ele sempre fazia. Tipo assim, eu nunca esperava ele ir lá e fazia. E eu assim, ó. Gente, Que pau no cu, eu tô muito do lado dele. Meu Deus, eu só gosto dos vilão, eu tenho problemas. Tá, eu tenho meu problemas. namorado. Outra coisa que ele fazia também, que eu tinha nojo, é que ele adorava dar uma de VTube e ele ficava cuspindo na boca do gato dele, sabe? Tipo, direto. Ele abria a boca do gato, porque ele chamava o gato pra fingir que ia fazer carinho. Abria a boca do gato, cuspia a boca do gato. Nossa, vontade de socar ele todinho, eu só não soco ele, porque eu não quero ir preso pra ficar, ocupar o mesmo lugar que ele tá agora. Teve uma vez maravilhosa também, que ele simplesmente rasgou o vestido da mãe, porque ela estava indo pra um date e ele não queria que ela fosse. Então ele simplesmente esperou ela ir pro banheiro, se arrumar, começar a tomar banho e passar naquelas coisas, e ele rasgou o vestido dela. Porque a justificativa dele foi que o cara era 8 anos mais novo do que ela, e ela tinha que se portar como tal, que ela era uma velha, e que ela tinha que só sair com o cara da idade dela. É brincadeira o negócio dele, tomara que ele morra na prisão. Pois é, gente, a mãe dele tinha uns 50 anos, o cara tinha 42. Tá entendendo? É uma conta que não fecha. A mãe dele tivesse saindo com um novinho de 20 anos não justificava a atitude dele. Mas o sem noção rasgou o vestido da... Gente, ela tinha comprado esse vestido justamente pra ter com esse cara. Eu tenho uma opinião talvez impopular, que é tipo, se ele namora um cara assim, ele é tão ruim quanto? Ou eu tô enganado? Eu tô enganado ou ele é tão ruim quanto? Você tá entendendo o nível de doente ele é? E hoje, eu só percebi isso hoje, depois de 6 anos. 5 anos. Outra coisa super legal que ele fazia também é que, tipo assim, quando a gente começou a namorar, eu tinha 16 pra 17, ele tinha 25. Eu tava no ensino médio. Ele falava que não entendia porque eu tava estudando, porque eu ia continuar sendo burro e ia depender dele a vida toda. Pois é. O abençoado, gente, nunca nem concluiu o ensino médio, nunca fez o ensino superior, nunca entrou na faculdade. Era ajudante de pedreiro, nada contra os ajudantes de pedreiro, tá? A intenção do vídeo não é essa. Veja bem, o grande questionamento, gente, é que ele falava que tinha uma vida de luxo, né? Ia pra lugares caros e tudo mais. Só que ele era ajudante de pedreiro e falava que tava me bancando ainda, sendo que o que ele bancava era o miojo que ele fazia pra mim e a Coca-Cola que ele comprava. Comida saudável. O cara bancava outro com miojo, muito bom, mano. Caralho. Era comida que eu tinha E ele continuou. Ah, mano, esse cara tinha que ser gostoso? Me fala, por favor, fala que seu ex era gostoso, pelo menos. na casa dele. Bacana. Gente, vocês têm certeza que vocês têm mais estômago pra ouvir mais parte 3, parte 4? Porque assim, Eu tenho, parte 3. gente, deixa eu ensinar um negócio pra vocês. O que um Se homem fizer com Eu quero saber qual. coisas que meu ex fez Se tiver parte 4 e ele postar depois, eu vou trazer um outro vídeo de continuação aqui, mano. Eu vou ter que fazer esse vídeo tá muito bom. e eu continuei com ele, parte 3. Porque se você pensa que você é besta, aí você lembra que existe eu. Aí você se acha a pessoa mais normal do mundo. Gente, quando eu falei que tem história pra contar, é porque tem história. Foram 2 anos, não foi 2 meses. Era melhor que fosse 2 meses. Pra começar leve, coisas tranquilas, o ex dele vivia na casa dele. Inclusive, esse foi um dos requisitos que ele me falou antes da gente namorar, que eles eram muito amigos e que eu não poderia separar essa amizade deles. Gente, eu tô falando sério, o menino vivia na casa do meu ex o tempo todo. Isso me irritava horrores, porque ele passava mais tempo lá do que eu. E ele sempre tava lá, ele ficava muito com minha ex-sogra, ele ficava, tanto que ele chamava ela de sogra. Falava que, tipo assim, a relação deles era tão perfeita que ela nunca deixou de ser sogra dele. Pois é, mas pra mim o ápice foi quando eu cheguei na casa deles, né? E estavam os dois deitados assistindo filmes no quarto do meu ex, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu falei, foi o ápice, gente, mas vocês acham que eu falei alguma coisa? Não. Eles falaram, vem deitar, eu deitei. Gente, outra coisa que ele fazia, que me dá até vergonha de falar, é que eu sempre gostei muito de massagem. E toda vez que eu pedia massagem pra ele, ele me cobrava. Ele me cobrava, amor. Ele odiava fazer massagem em mim. E eu gostava tanto de massagem que um dia ele falou bem assim: se você me pedir massagem de novo, eu te cobro. E eu falei, tá bom, eu aceito. Eu lembro exatamente, gente. 10 minutos de massagem era R$20 e 15 minutos era 40. Eu sempre pegava 15 minutos. Mano, esse homem fazendo uma má vontade, ele pegava, deitava nas minhas costas e fazia assim, ó. Eu acho que ele tava mexendo no computador. Teve uma vez que esse presente de Deus decidiu fazer uma brincadeira. Ele me falou que queria fazer uma brincadeira com todos os meus amigos, dar em cima de todos eles. Eu devia estar comentando, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu tô achando. Ele conseguiu a acrílica, né, que fala agora, não é mais gag. Eu tô gag barra acrílico, porque puta que, mano, como que... Não, esse ex tem que ser muito gostoso, por favor. Ele tem foto desse ex? Pra ver qual daria em cima dele de volta. Todos Pois é, deram. gente, muitas coisas no nosso relacionamento foram absurdas, mas eu lembro que, né, na época eu achei isso super absurdo e eu tive coragem de verbalizar isso pra ele, que eu não verbalizava as coisas, né? Eu falei, não quero que você faça isso. E sabe que ele olhou pra mim e falou, ué, você tá com medo que seus amigos deem em cima de mim mesmo?
E eu tava, mas eu não deixei ele fazer essa brincadeira. Depois dessa vez ele tentou mais uma vez. Ele deu a entender que queria fazer essa brincadeira novamente. E aí eu cortei e falei que não queria. E ele não fez. Pelo menos não fez. Deu ideia, ele entendeu, mas não fez. Então tava tudo certo. Só que até aí tudo bem, né, gente? A gente vai aguentando algumas coisas. Só que teve uma vez que eu lembro que a gente tava deitado no quarto dele, a gente tava conversando sobre coisa da vida. E ele simplesmente soltou a seguinte frase pra mim: eu não ligo de você não ser bonito de rosto. Eu quero que você fique gostoso. Eu fiquei assim, eu não entendi. Ele falou: não, amor, você sabe que você não é muito bonito assim de rosto, né? Mas você tem que malhar, tem que ficar bonitão de corpo, sabe? Pra eu ter onde pegar. Era o fim dos tempos mesmo. Gente, nessa época, eu me auto-sabotava tanto que eu pensava: meu Deus, se eu não sou tão bonito de rosto, é porque ele realmente me ama. Esse homem me ama! Porque lembrando, né, gente, já falei pra vocês, na época que eu namorava com ele, quando a gente começou a namorar, eu tinha 68 quilos. No final do relacionamento, eu já tava com 73 e tudo mais. Mas esse homem me via como vara-pau, ele me via como Olivia Palito, meu amor. E tava tudo bem. Pra finalizar, ainda com essa obsessão que ele queria que eu fosse gostoso, que eu fosse musculoso. Eu lembro uma vez que um amigo meu tava fazendo uma festa, e eu queria que ele conhecesse todos os meus amigos logo de uma vez. E eu levei ele pra essa social, né, que meu amigo estava fazendo. Assim que a gente chegou, esse meu amigo foi receber a gente, né, o dono da festa. Ele apertou a mão do meu amigo, meu ex apertou a mão do meu amigo e falou bem assim: tá vendo? Eu quero que você fique assim, gostoso igual a ele. Na frente desse meu amigo, na frente do namorado do meu amigo, na frente de todo mundo que tava na festa. Pois é, com certeza tem mais coisa. É que às vezes minha mente apaga as coisas que ele fez por causa do trauma, sabe? E aí apaga, e eu vou lembrando, vai me dando flashes. Pois é. Tá, o Divo é o De Moraes Vini. Vou seguir ele, vamos lá seguir também. A outra diva a gente não vai divulgar porque, pelo amor de Deus, chata. Agora, gente, eu acho que foi importante ter esse vídeo aqui pra gente ver a comparação do que é problemas reais do que uma diva tava reclamando do outro, do Divo lá. Porque eu ainda não vi problema no que o outro Divo fez. Mas esse aqui... Tá, então é isso. Aqui não tem cancelamento, aqui não tem ódio, aqui só tem futilidade. Ou eu sou o Mine. Deixa o like, se inscreva. Se ele soltar uma parte 4, eu vou trazer.